Se você não tem medo de ouvir opinião alheia e é do time que consegue discordar sem virar um troglodita, bem-vindo ao podcast A Patricinha e a Roqueira. Um programa descontraído onde duas amigas com opiniões e especializações distintas opinam sobre a realidade, os fatos cotidianos e ficam metendo bedelho na vida dos nossos convidados. Hoje o nosso convidado especial é o policial militar, jogador profissional de coach ou de poker e coach Carlos Eduardo, conhecido nas mesas de Las Vegas do Brasil como Cadu o Implacável. Bem-vindo, Cadu! Eita! Obrigado. Uma apresentação dessa, a responsabilidade aumenta, hein? Tem que corresponder a essas expectativas. Quanto mais terceirizações, maior o paycheck, entendeu? É assim que funciona. Deveria ser, pelo menos, né? Já pensou se você ainda inclui aí jogador de voleibol, árbitro de voleibol, enfim, né? O cara é foda, patroa! Então deixa eu começar com a pergunta que eu mais gosto de fazer para pais. Como que está o lockdown com homeschooling? Você já está enlouquecendo ou só a Helena Não, mesmo? eu sou louco! Eu tô louco! Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Como é difícil ser pai e professor ao mesmo tempo, né? Porque, assim, a realidade é a seguinte: se nós não estamos preparados para tudo isso que aconteceu e, assim, depois de um ano, a gente continua não estando preparado. A verdade é essa. Então, assim, os professores, a escola, ninguém estava preparado também. Então, o professor que nunca fez uma videoaula, desculpa, mas ele não vai ser um bom professor dando videoaula. Ele não vai conseguir tanto o máximo dele quanto o máximo das crianças numa situação onde ele nunca vivenciou. E aí isso traz uma responsabilidade muito maior para ambas as partes. E aí, de certa forma, principalmente para nós, porque a gente tem que complementar tudo isso dentro de casa. E assim, fácil não tem como dizer que é, não é fácil. Eu tenho filhos aqui em idades muito distintas, né? O Rafael tem 12 anos e a Letícia tem 5. Então, o acompanhamento é muito diferente. O Rafael já está no 8º ano, a Letícia agora que está no jardim, está sendo alfabetizada. E assim, a gente tem que ter uma paciência enorme, a gente tem que perseverar muito, mas ao mesmo tempo a gente também não pode ter um comportamento muito brando, porque senão a coisa toca do jeito que eles querem e aí Deus nos acuda, né? Eu vou te falar que eu tô quase enlouquecendo. A minha Letícia já tem 19, né? Não tem mais 5 anos de idade. Então ela já se vira sozinha. Agora, bicho, o Luca me enlouquece. Porque o tanto que a Letícia é disciplinada para estudar sozinha, o Luca não, entendeu? Ele enrola. Tipo, Luca, já fez seu dever, daqui a pouco eu faço. Aí no dia seguinte eu recebo uma notificação da escola, tipo, porque o seu filho não fez o dever. Aí eu quero matar ele, entendeu? Eu tô quase ficando louca. Há 3 noites que eu não durmo lá. Sem contar que é uma nova disciplina, né? Uma nova rotina para eles. Então, eles entenderem essa rotina foi difícil para a gente e eles também entenderem essa rotina. Para mim foi mais fácil, de uma certa maneira, nesse sentido, assim, porque eu já tinha uma dinâmica diferente na minha casa. Eu tentei criar meus filhos para não ficar no pé deles, entendeu? E eu sempre tive uma regra com eles, porque eu sou uma consumidora de internet, eu adoro ficar na internet, meu passatempo, eu adoro ver vídeos na internet, eu uso o celular muito. E eu tive uma regra com eles, mais ou menos assim: tá tudo pronto, dever cumprido, você não tá devendo para ninguém, o tempo é seu, se vira. Entendeu? Então, assim, eles seguem essa rotina ainda. Então, a rede social é muito tentadora para eles sair dali, ver um joguinho, não fazer o dever, ou procrastinação, tudo isso. Então, como essa regra acontece dessa maneira, tanto que às vezes eu chego, assim, eles se liberaram mais cedo, assim, eu falei, e aí, tá tudo em cima? E aí, igual você falou, né? A gente tem que estar em cima, o controle, o retorno disso a gente tem que estar vendo. Mas funciona, tá funcionando. Por enquanto, né? Igual pular de um 20º andar de um prédio. Até o 10º andar, tá tudo bem. Eu tô feliz com a paisagem. A gente vai ver isso lá pelas tantas, a consequência. Pelo amor de Deus, eu te falar, o ano passado eu achei um milagre ter passado de ano todo mundo na escola. Mas todo mundo passou, vai reprovar. Como é que você prova que você reprovou? Né? Olha só, você tocou num ponto que eu acho assim fantástico. Passar de ano, eu acho que a expressão seria exatamente essa. Passou de ano, porque a aprovação
Na minha opinião, eu acho que é muito complicado de fazer uma medição de aprendizado diante das circunstâncias que foram vividas no ano passado, sinceramente. Se fosse assim, pode até ser uma opinião, de certa forma, radical, mas a minha opinião particular é que todo mundo tinha que repetir o ano. Eu não sou nesse viés, não, porque eu sou uma pessoa eu acredito muito no potencial das pessoas. E do nada também não ficou, entendeu? Nada, absolutamente nada, a pessoa não aprendeu. Eu estava até falando isso com uma paciente minha que ela faz uma matéria na UNB. E ela, com online eu não dou conta, não sei mexer. Eu falei, você tá parecendo aqueles velhos que não sabem mexer em aplicativo de banco. Deus se vira. É o que tem para hoje, minha filha. Vou na lotérica e pago tudo. Né? É essa ferramenta que tem o acesso entre você e a sua faculdade. É esse mecanismo que tem para hoje, entendeu? Então, assim, absolutamente zero, sem aproveitar e começar de novo, a gente pode ter até um outro viés que é na própria autoestima e um ano a mais de atraso. Então, eu acho que o que as escolas vão ter que se ajustar, os pais vão ter que se ajustar, é continuar nesse viés de, tipo assim, complementar isso. A minha filha agora mesmo, ela tem, na escola dela, ela tem a cadeira dela normal e sempre tem bancos de professores resgatando matérias do ano passado, sabe? Reforços ali, que vão dar esse equilíbrio. Porque aí eu volto a falar, se a pessoa volta de uma vez, é como se você dissesse que ela não tem nada. E alguma coisa a gente começa por ali. Esse potencial, essa cobrança lá na frente... Eu acho que a gente tem que ter esse tempo, lembrar que é um processo de recuperação. Então, talvez voltar de uma vez, não sei. Concordo em muito do que a Kelly falou, mas assim, eu acho que nós aprendemos muito mais coisas novas do que especificamente, digamos assim, tratando especificamente das crianças, do ano letivo, da educação como um todo, em referência ao que tem que ser aprendido naquele momento. Não tem como dizer que não ficou devedor, ficou deficitário sim, mas é óbvio que não se perdeu tudo, concordo com você, sem dúvida, mas assim, eu acho que o aprendizado maior foi a respeito de novidade, e nesse ponto as crianças estão muito na nossa frente, porque eles têm uma facilidade de adaptação absurda em relação a tudo que a gente tem já de preconceitos, e isso facilita bastante para eles. Concordo. Mas sabe que lá em casa eu sempre fui, cara, minha mãe professora, minha família tem muitos professores e tal. Então, assim, nessa matéria de educação, eu sou uma pessoa muito conservadora. Eu vou te falar que eu sou quase escravagista de tão conservadora que eu sou. Porque, cara, eu cobro muito lá em casa negócio de estudo, muito. E toda vez que alguém sai da linha, eu já imagino minha mãe falando assim, e esse menino aí com essa nota? Na média. Aí eu já fico brava já. Eu desconto tudo nos meninos. Só porque aí eu parei pra pensar, saca? Olhando hoje, assim, a minha profissão, e a Kelly pode falar também um pouquinho da dela. A minha profissão, tecnologia. Toda vez que eu tenho alguma dificuldade em alguma coisa para resolver, onde que eu vou procurar a resposta? Onde você procurar as respostas? Na internet, exatamente. Quando a gente quer fazer alguma pesquisa, a gente vai aonde? Na internet. Mas aí a gente quer... faz um Googlezão lá no negócio, entendeu? Mas a gente quer que os nossos filhos decorem todo aquele negócio lá. Sinceramente, eu não lembro de um monte de coisa, porque para mim, na minha profissão, não tem aplicabilidade nenhuma o que eu aprendi, por exemplo, em história. É bacana, eu sei a história do meu país, sei as capitais, não de todos os estados, não vamos fazer uma prova de geografia agora, entendeu? Mas a maioria das coisas eu não uso hoje na minha profissão. E quando eu tenho uma dúvida para resolver algum problema na minha profissão, eu vou na internet. Então, quando meu filho tem que fazer uma prova, eu viro para ele e falo assim, filho, hora da prova, tá aqui o seu livro, ó. Procure as respostas no livro. E eu deixo lá o livro para ele. Eu espero que as professoras... Meu pai manda eu procurar na Barça. Na Barça, tá? O tempo da minha voz, o tempo da minha voz, o tempo da minha voz. Aí a gente perguntava aquelas coisas difíceis, assim, né? Isso foi sensacional, sabia? Eu adoro isso na minha história de vida, porque a Barça sempre foi... Eu sou uma pessoa de colecionar pensamentos inúteis, entendeu? Às vezes as pessoas falam, como é que você sabe isso? Eu falo, nem eu sei como é que eu sei disso, mas eu sei que isso é verdade. Porque eu lembro de eu criança, meu pai falando assim, quando eu fazia uma pergunta, ele falava assim, vai ali na Barça. E eu lembro que eu tinha que tirar a Barça com cuidado para não quebrar a orelhinha, sabe? Tinha aquele negócio de você puxar ela assim para não quebrar, né? Então, a melhor maneira de aprender mesmo é você buscando a informação.
E igual ele falou, essa novidade, essa maneira de aprender, eles estão muito mais adaptados que a gente. É verdade. Eles sabem buscar essa coisa, esse conceito que traz, que é um meme, né? O que é um meme? O meme é uma unidade cultural, é uma informação aglutinada numa única imagem, às vezes. Eles, às vezes, aprendem muito mais rápido numa única imagem. Isso tem um viés positivo em relação a essa adaptação? Com certeza, claro. Mas também tem um outro viés negativo também, que é uma crítica, como se fosse na nossa época. Não sei se vocês lembram que tinha, sempre um professor criticava, falava a seguinte metáfora, assim, ele falava assim, no meu tempo, a gente estudava pelos autores originais, Freud, Skinner. Vocês estudam pelas pessoas que leram essa pessoa, em resumo. Eu estou torcendo para os seus filhos estudarem a transparência, pelo menos, entendeu? É transparência. Hoje, a gente, né? É transparência. Hoje é o PowerPoint. Mas é isso que tá. A informação muito, muito condensada, ela leva você a preencher com falácias, com outras verdades, porque não fica muito, muito coerente. Mas aí eu volto a acreditar em Darwin, nessa adaptação, entendeu? Eu acho que... Na evolução em termos, porque essa adaptação vai trazer tanto esse transtorno da ansiedade, que é o que a gente vê hoje, que é essa dificuldade de sentar, se concentrar, entendeu? Ver um vídeo de mais de 2 minutos, ler um texto com mais de 140 caracteres. Mas a gente está dando uma galera... Mas a gente está trazendo também uma galera muito safa, entendeu? É sapo, inclusive, para enrolar a gente. O Rafa tenta enrolar você também. Você não tentou enrolar sua mãe nem tinha internet. Tá? Lógico que eu tentei. Lógico, me dei mal várias às vezes, mas lógico que eu tentei. Mas o Rafa também. O Rafa também fica tentando enrolar vocês. O que acontece? Com relação a tudo isso que vocês falaram agora, e principalmente em relação à questão da mudança do aprendizado, a única coisa que me preocupa um pouco é o conhecimento ficar muito raso. Concordo. Em virtude da facilidade que existe hoje de buscar o conhecimento, essa facilidade, na maioria das vezes, ela está atrelada com um conhecimento muito superficial. E aí, principalmente as crianças e os adolescentes, você, ou a escola ou você mesmo fala, vai pesquisar sobre determinado assunto. Ele faz uma primeira pesquisa e se ele não for muito bem orientado, ou se isso já não estiver na essência dele, ele vai parar nessa primeira pesquisa. Ele não vai procurar pelo menos uma segunda ou uma terceira opinião para poder ver se realmente aquela informação é verdadeira, se a fonte é confiável e diversas outras coisas. Então, às vezes, isso pode também ser prejudicial, essa facilidade tão grande de você obter um conhecimento. Porque esse conhecimento nem sempre vai estar vindo de uma fonte segura, né? É verdade, falando uma coisa bem importante aí. O meu filho e meu enteado, eles são muito desse time que fala assim, mas eu vi na internet, eu falei assim, criatura, porque você viu na internet, tá certo? Bicho, eles adotam assim como uma verdade absoluta. Tá na internet, é verdade. Esses meninos vão ser fabricantes de fake news, tem que ficar de olho neles. Não. Olha só, eu gosto de usar agora uma expressão de um psicólogo, não sei nem se é dele, mas eu escutei com ele, chama Altair de Souza. Ele fala uma coisa assim, uma criança não é um adulto pequeno, mas um adulto é uma criança grande. Qual a diferença dessa criança, eu acho que é a inocência mesmo, de uma criança acreditar que, de repente, determinada coisa acontece, né, ou é uma verdade, e um adulto que acredita numa teoria da conspiração, entendeu? Que acredita que a gente está vivendo uma questão do Illuminati, né, igual um paciente meu uma vez falou assim para mim, que é dos maçons. É um mistério até hoje, não se sabe o que acontece lá dentro. Eu falei, meu filho, com 2 vulgadas, você vê ainda, hoje você vê um vídeo de uma cerimônia maçom. Você vê um maçom pelado. Você vê o que você quiser hoje, não tem como os Illuminati esconder, é um bando de homens junto, mas eu não tenho bolinha ali, não tem nada demais ali, entendeu? Não tem nada, eles não vão dominar o mundo. Não, aí eu tenho um amigo que é maçom e ele até me falou que, eu perguntei pra ele, por que não pode mulher e tal? E ele me falou alguma coisa aí, se eu estiver falando a bobinha, depois quem estiver ouvindo aí me corrige, mas ele falou alguma coisa sobre que os maçônicos, eles buscam a perfeição e não são permitidas mulheres porque as mulheres, na visão dos maçons, elas já são perfeitas. A esposa brinca essa porra! Vai dali encontrar meus amigos! Você é perfeita!
Olha, partindo do Eu já caí caô melhores, entendeu? Partindo do pressuposto que a maçonaria existe desde os egípcios, então vocês são perfeitas há muito tempo, hein? Não é, gente? A gente já nasceu perfeito. Entendeu? Já nasceu. A primeira perfeição na natureza é Cleópatra, entendeu? Me fala um pouquinho, Cadu, desse seu viés coach, uma profissão que eu acho muito legal. Mas não vou tentar não ser muito assim do time dos coaches, entendeu? Mas eu acho muito legal. Fala um pouquinho, como é que foi para você assim, essa descoberta, essa vontade de fazer? Como alguém quer ser coach? Me explica. Como você amando? Eu quero ser isso. Como assim? Eu queria ser psicólogo, eu queria ser veterinária. Primeira coisa, assim, que eu gosto muito de esclarecer, e eu falo isso para todas as pessoas que querem saber a respeito do assunto. Coach não é psicólogo. Acho que é importantíssimo falar a respeito disso, até porque existe uma certa intriga, né, entre os psicólogos e os coaches, porque... Existe? Não, existe. Tem treta na jogada. Tem muitos psicólogos que alegam que os coaches estão querendo tomar o emprego deles, né? Mas, enfim, acho que no desenrolar da conversa a gente pode até falar um pouquinho a respeito disso. Então, assim, o coach, ele apareceu na minha vida porque eu cheguei num momento onde eu tinha muitas dificuldades, eu tinha muitas perguntas que eu não conseguia encontrar as respostas, e eu precisava me interiorizar para poder, de fato, descobrir o que estava acontecendo, por que, digamos assim, eu cometia tantos erros, que eu não conseguia encontrar determinados caminhos e respostas para a minha vida, e eu também queria me tornar uma pessoa melhor, tipo, um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor. E aí o coach apareceu exatamente nesse momento, porque ele me trouxe algumas respostas que eu não conseguia encontrar sozinho. Então, a essência do coach é exatamente essa, é você ter uma pessoa, digamos assim, que caminha junto com você e te ajuda a sair de um ponto inicial para um ponto que é o que você almeja para a sua vida. E aí, durante a percorrência desse caminho, ele vai te acompanhar num determinado momento do processo, e depois, quando você cria novos hábitos, você começa a entender melhor as coisas, você consegue também caminhar sozinho. Não é uma pessoa que vai estar junto com você o tempo todo. Dessa forma, vai te ajudar a dar o caminho das pedras. Mas, assim, aproveitando, falando dessa situação, eu preciso dizer o seguinte, que uma pessoa que não tem visão de futuro, quando você olha lá na frente, e aí você pergunta bem assim, Luciana, quem é você daqui a 1 ano? Quem é a Luciana daqui a 5, 10 anos? Se você não tem uma percepção, você não tem ideia, você não sabe o que você quer e o que você vai conseguir almejar para a sua vida daqui a 1, 5, 10 anos, isso significa que qualquer futuro serve para você. Quem não tem visão de futuro... Quem não sabe para onde você ir, qualquer caminho serve. Exatamente. E é exatamente nesse viés que as pessoas se perdem. E aí, infelizmente, a imensa maioria das pessoas se perde nessa situação. Porque os amigos que a gente tem, as pessoas com as quais a gente convive, se você tirar ali 15, 30 minutos do seu tempo e a pessoa te der a oportunidade de você conversar com ela a respeito desse assunto, a imensa maioria, assim, a maioria esmagante, é triste essa estatística, ela simplesmente vai falar, tô aí, tô vivendo, a coisa tá acontecendo, a vida tá passando e a gente vai levando e tá tudo certo. Então, amanhã... Sabe o que eu achei bem interessante, Cadu? É que essa pergunta falou assim, onde você se vê daqui 5 anos, daqui 10 anos? Isso é bem pergunta de entrevista, cara. Eu vou te falar assim, uma coisa que sempre odiei foi responder essa pergunta em entrevista. Pelo amor de Deus. Você que é da área de TI, então assim, você já deve ter trabalhado em várias empresas, e a Kelly é psicóloga. Hoje, na gestão de pessoas, a gente trabalha-se muito com esse viés, né? Com essa situação de você fazer perguntas que instiguem a pessoa a formular um futuro para ela, a visualizar exatamente como é que ela pensa a respeito dessas situações. Por quê? Porque isso vai estar diretamente relacionado com a produtividade, com a qualidade do serviço e N outras coisas.
Super concordo, mas as minhas respostas nunca são a que os entrevistadores querem ouvir. Porque eles me perguntam, onde você se vê daqui 5 anos? Aí eu paro e aí guardo para mim. Na verdade, eu queria dizer, cara, eu quero ganhar dinheiro para rachar, de ganhar dinheiro, viver de lucro, entendeu? Dos meus dividendos. E viver na praia, beber todo dia e party all the time, entendeu? Esse é o pensamento. Eu viro e falo assim, eu me amejo no cargo de gerência, de coordenação, sobre... Cara, mas a verdade não é essa. A verdade é, onde eu me vejo daqui a 5 anos, cara, me vejo dando certo aí nos meus investimentos, vivendo de dividendos, demitindo o meu chefe, mandando ele para a ponte que partiu e Mas eu não posso falar isso, não, a vaga não é minha. Vou pegar a sua linha de pensamento, agora pensa comigo da seguinte forma. Vamos supor que você tenha coragem de responder para o entrevistador exatamente em parte do que você falou aí, com relação à questão de querer beber todo dia, estar na praia, viver dos seus dividendos, etc. e tal. Você concorda comigo que você consegue juntar todas essas suas vontades e dar uma resposta mais completa, falando que trabalhando bem, sendo uma profissional qualificada, executando muito bem o seu serviço, você vai conseguir, talvez, almejar cargos melhores, você vai conseguir uma ascensão dentro da empresa, que num futuro próximo, seja ele a médio ou longo prazo, vai te propiciar todos esses sonhos que você tem. A diferença está exatamente em quanto tempo você vai precisar para isso. O negócio é como eu vou responder isso aí, então. Boa, Cadu, tá vendo? Coach é pra isso, Kelly, caralho. Tá vendo? Ele já me direcionou no caminho que eu quero, entendeu? Partindo do pressuposto do que a gente falou a respeito de onde estou e onde quero chegar, você vai passar por várias etapas. Então, na verdade, tudo que você precisa trabalhar são essas etapas. Você precisa de quê? Você precisa de foco, você precisa de preparação e de execução. A maioria das pessoas se perde na preparação e no foco, e por causa disso não consegue executar. Então, tudo está dentro do plano, entendeu? O plano é que faz a coisa funcionar. O plano de quem mesmo? O plano de poder fazer o negócio, né? O planejamento, não, né? É porque, assim, quando eu estava falando... mas aí pensa numa pessoa que antes de saber esse plano, entendeu? Porque quando você falou o que te despertou em termos essa ideia do coach, assim, eu fiquei perdida no seguinte aspecto. Aí entra nesse viés da minha profissão, tá bom? Pode falar. Que é o autoconhecimento. A grande metáfora que é, quando você está procurando terapia, assim, o que você quer? Aquela pergunta assim, você já fez terapia antes? E aí, o que você espera da terapia? É uma resposta padrão entre 8 de cada 10 pacientes que eu atendo. Principalmente no início da sessão. Olha, eu quero me conhecer. Nossa, eu ia falar isso, porque foi a minha resposta. Eu quero me conhecer melhor. De uma certa maneira, você já sabe quem eu sou. Eu sou Kelly, casada com fulano, mãe de ciclano, sou psicóloga, né? Tanto que a profissão, ela entra muito nessa identidade, porque é a conexão mais rápida, né? Quem é a Luciana, né? Quem é o Cadu? Quem é a Kelly? O primeiro adjetivo que vem é o que você faz. É verdade. Já tá, tanto quando eu trabalho com pessoas que às vezes foram afastadas de uma profissão, a autoestima está muito ligada ao que ela faz. Muito. Então, assim, a minha pergunta é exatamente esse ponto, assim, como vocês, assim, coaches, separam esse momento do tipo assim, olha, isso aqui é a terapia, vai procurar um analista, entendeu? Isso aí eu não te ajudo. E esse pedaço aí do tipo que é um treinamento mesmo, que é, ok, então, aí que entra o ponto. O coach, ele veio até desse bem clichê, treinador, de não sei o que lá, que é aquela pessoa que vai te orientar a como fazer. E aí, qual a diferença entre esse autoconhecimento, esse como fazer, o que eu quero, quem eu sou, qual o sentido da vida? Como que vocês separam isso? Qual o sentido da vida? Olha, eu costumo analisar da seguinte forma. Eu acho, aí já é uma opinião mais particular do que genérica, tá? O coach é mais para situações pontuais. Tipo, a Luciana me procura, ela cansou da TI, e ela fala bem assim, Cadu, é o seguinte, velho, eu gosto muito de viajar, só que eu quero ganhar a minha vida viajando. Então agora eu quero fazer uma faculdade de turismo,
quero me especializar nessa área e eu preciso saber o que eu tenho que fazer e qual é assim, o espaço mínimo de tempo que eu tenho e preciso para poder mudar radicalmente de vida sem, digamos assim, me estabanar no processo. Aí o que acontece? A maioria das pessoas, quando, digamos assim, dá esse plim e fala, caraca, eu estou na profissão errada, eu estou fazendo a coisa errada e eu quero ser outra coisa completamente diferente de tudo que eu vivi até hoje nos meus 40 anos. Aí a pessoa pensa o seguinte, que a partir de amanhã ela vai abrir a porta do quarto dela e vai falar bem assim, eu sou outra pessoa e vai começar a fazer tudo diferente. Coitado, velho. Sabe de nada, inocente. Entendeu? Tudo na vida é um processo. Então, assim, vou dar exemplos a respeito de mim e das profissões que eu já tive até hoje. Eu sou policial militar. E aí, num determinado momento da minha vida, entre 2010 e 2012, eu estava no auge dos meus lucros em relação ao poker. Eu estava viajando praticamente de 15 em 15 dias, estava com uma lucratividade muito alta, consegui juntar uma grana legal ao ponto de pensar em abandonar a polícia. Mas aí, aonde vai entrar, digamos assim, a figura do coach, é essencial essa situação. O coach só ajuda quem quer ser ajudado. Eu não sei se na psicologia funciona assim. Esse é meu slogan da terapia, tá escrito ali na porta do meu consultório, assim, entra, só ajuda quem quer ser ajudado. Exatamente, porque o que acontece? Nós sabemos, Kelly, nós dois principalmente, acredito que a Luciana também saiba, é uma pessoa muito inteligente, ela vai ter essa percepção também, que todo mundo precisa de ajuda. Entendeu? Todo mundo, 100% das pessoas precisam de ajuda em algum momento da vida. Só que desses 100%, eu acredito que 85% ou não sabe que precisa de ajuda, ou não acredita que precisa de ajuda, ou então é muito ignorante ao ponto de pedir ajuda para alguém. Gostei disso. Entende? Então, a maior dificuldade que o ser humano tem para se desenvolver, para se tornar uma pessoa melhor em todas as alçadas da vida, é exatamente reconhecer que o ser humano é falho e que a gente precisa muito mais de ajuda do que a gente imagina. E aí, quando a gente faz uma análise a respeito dessas escolhas que são muito determinantes na vida de qualquer pessoa, a gente chega à conclusão de que a maioria não consegue decidir isso sozinho. Você sempre vai precisar de uma orientação direta ou indireta. E aí, o maior problema que a gente encontra nessas situações especificamente é que a gente vai buscar nesses momentos pessoas próximas, parentes, pai e mãe, principalmente, e infelizmente são as pessoas que menos vão conseguir nos orientar a respeito da melhor escolha para esses momentos. Aí a gente cai na mesma questão das fontes, né? Então, assim, é uma fonte que não é confiável. Porque a ideia acho que uma coisa que você falou que eu acho sensacional, que é essa ideia da nossa capacidade de aprender, de buscar o como fazer, né? Então, nessa ideia de ajuda, entra na ideia até de ajuste. Porque eu sempre fiz piada com coach, assim, eu sempre falo assim, quando começou esses coaches quânticos, assim, eu sempre gosto daquela piadinha assim, gente, eu já fazia piada com coach antes de ser modinha de fazer, entendeu? Porque é a mesma história de Jesus Cristo. Eu acho Jesus Cristo um cara massa, entendeu? Mas a torcida, eu acho... o coach, ele entra com aquela ideia seguinte, assim, ó, eu já passei por isso, deixa eu te contar o que tem por aí. Mas ele não seria um mentor? Acho que é diferente, uma figura diferente. Ele entra nessa esfera da pedagogia, entendeu? Mas mentor é o cara que passou pelo processo, e o coach é o cara que sabe como passar pelo processo, não necessariamente ele passou pelo processo. Mas o mentor, se ele chega ao status de mentor, é porque ele sabe também passar, entendeu? Porque eu acho que o mentor, ele é uma palavra talvez mais generalizada ou genérica. Eu acho que o mentor é mais específico. Porque... Mas aí qual é a especificidade? Porque eu entendo, e aí que entra, às vezes entra o perigo do próprio coach em si. Porque aí ele já entra num lado muito generalizado. Qualquer um pode, o quântico, o do DNA, entendeu? O da música. Porque nós, como humanos mesmo, nessa necessidade de ajuda, a gente sempre, de uma certa maneira,
usamos tutores ou mentores mesmo, entendeu? Que é aquela pessoa que... Mesmo que a gente não saiba que está usando, a gente usa. Isso! O próprio Alexandre o Grande, ele tinha um grande mentor que era Aristóteles, gente. Alexandre o Grande, olha que chique. Não era à toa que ele era um sábio. E os dois andaram juntos, tá explicado, e também brigaram, entendeu? Muita uma treta. O problema é essa pessoa que oferece essa ferramenta. Porque aí que vem a ideia da responsabilidade realmente de um profissional, onde aquela pessoa que busca essa ajuda, ela tem que ter um viés de acreditar, né? Quando você está aprendendo alguma coisa, você dá um momento de credibilidade para aquela pessoa. Porque deixa eu explicar uma coisa, aí você fala, tá bom, então eu parto do pressuposto que aquele sabe o que ela está falando. Aí você, de repente, me dá atenção e eu estou falando um monte de besteira. Vamos lá, quem é essa fonte? Como é esse parâmetro? Você está entendendo o que eu estou falando? Você tocou num ponto que eu acho fantástico, eu acho assim, fenomenal. Primeira coisa, assim como em qualquer profissão e qualquer especialidade, tem um monte de coach charlatão. Acho que verdade. Não, tem tudo. Você falou daquela coisa do psicólogo, né? Eu ia brincar naquela hora. Eu falei assim: não, tá tudo bem, tem muito psicólogo virando coach. Olha, juntou as duas coisas. Eu falo, então, cara, esse cara deve ser terrível, né? Porque juntou. Psicólogo é coach. Ops, deve dar certíssimo. Por realização profissional, por realização pessoal, depois que eu me aposentar, eu quero fazer o curso de psicologia. Porque eu sou apaixonado pelo comportamento humano. Adoro. Então, assim, juntando a bagagem que eu tenho já, de tudo que eu já estudei, com as formações que eu já fiz na área de coaching, e aí eu pegando todo o conhecimento teórico, esse embasamento da psicologia, cara, eu acho que vai ficar fantástico. Assim, eu vou me sentir muito mais bem do que eu me sinto hoje em dia. Mas, voltando aí para o que você estava falando. Então, falando da questão do charlatanismo e da profissionalização. Primeira coisa, né? O coach ainda não é uma profissão reconhecida, com legislação e essa coisa toda, né? Não tem sindicato ainda não? Como vocês são felizes? É por isso que eles são felizes. Eu não tenho que pagar CRP. Não, eu vou ser vacinado, eu tenho que pagar. Tem pessoas que eu conheço que até fizeram alguns cursos junto comigo que, velho, infelizmente, o cara não tem conhecimento em nenhuma área. O coach, que você conversa com ele, ele fala que é coach de tudo, corre dele. Primeira coisa. Porque não tem como ser coach de tudo. É igual um médico que cura qualquer coisa, né? Tem o clínico geral, mas o clínico geral, ele sabe superficialmente um pouquinho de cada coisa. Não, agora, e ele te encaminha. Ele te encaminha para uma especialidade. Ele define o problema e encaminha. Ele vai até onde ele tem o conhecimento. Depois ele te joga para uma situação mais específica. Agora, quando se fala da questão do coach, do mentor e essa coisa toda, assim, no meu ver, já é algo específico. Então não tem como ser generalizado. Concorda? Então vamos lá, sei lá, vamos falar de coach de emagrecimento. É o melhor exemplo que eu gosto de dar. Tipo, um monte de ex-gordinhos. Velho, às vezes você vê na internet um cara que pesa 150 quilos dizendo que é coach de emagrecimento. Eu sou um bom exemplo de ex-gordinha. Não, você é um péssimo exemplo de ex-gordinha. Boca foi feita pra comer. Tipo assim, ele pode ter muito conhecimento na área de emagrecimento, de nutrição, ou sei lá o que, ele pode ter se formado de repente nessas áreas e até juntou a formação em coaching nisso e tudo. Mas, cara, coach, somente para que você olhe nos olhos do cara e veja a verdade no que ele está te falando, ele tem que ser exemplo. Então, assim, eu sou um quebrado, eu tenho uma vida financeira completamente desregulada, abalada. Como é que eu vou ser coach financeiro? O que eu tenho de bagagem para poder ensinar você e falar, não, você tem que economizar tanto, você tem que gastar tanto, você tem que se pagar primeiro, você tem que não sei o quê, e vomitar um monte de coisa em cima de você que eu escutei na internet, ou então da Natália, ou então lá do Primo Rico, ou de não sei quem, velho, todo mundo escuta esses caras. Agora, para mim, e filtrar todas as informações que eu recebi, saber o que é verdade, o que é aplicável ou não, aí sim eu vou começar a ter alguma bagagem para poder virar para você e falar, cola comigo, que você colando comigo é sucesso.
Só que eu vou ter que provar isso para você, não só com palavras, mas também com atitudes e com exemplos. É onde eu vejo a principal diferença entre o coach e o psicólogo. Quando eu vou atrás de um terapeuta, eu não quero saber da vida dele. Eu não quero saber se ele é vencedor. Eu não quero saber... não é, digamos assim, isso não faz parte da essência do tratamento psicológico, seja ele em qual linha for, de querer saber da vida particular do psicólogo, se ele tem história de vitória em determinada situação e por isso que eu estou procurando ele. Não é assim que funciona. O psicólogo é um cara que fez uma faculdade de 5 anos, fez uma especialização e ele tem o embasamento teórico para poder, digamos assim, me ajudar a encontrar determinadas respostas que eu não estou conseguindo encontrar sozinho. Só que para isso, ele não precisa me dar exemplo de nada. A figura dele já traz toda a verdade que ele precisa trazer para mim para poder confiar em tudo que ele vai me falar. Acho que a principal diferença é essa. Eu entendo, mas tem uma parte assim que existe uma divergência, porque assim, talvez esse mecanismo que você está descrevendo não seja o que leva alguém a procurar terapia, mas é o que faz alguém se manter em terapia. Porque o que tem em comum nisso que você está falando é uma certa coerência. Porque independente, somos dois profissionais, de uma certa maneira, o que tem em comum que são dois profissionais oferecendo um tipo de serviço, entendeu? Eu preciso de um paciente para pagar minhas contas, de vez em quando o paciente vai embora, eu falo, vai lá, prestação de não sei o que, indo embora, volta. Então, existe um comércio aí, existe uma fidelidade. Só que, e aí que vem a questão, ele pode não ir interessado nisso, mas o meu paciente está me lendo. Ele está lendo para ver se as minhas intervenções têm uma certa coerência. Tanto que é o que eu faço sempre com eles, em termos de começar me baseando pela realidade. É o que a gente está vendo, sim. Mas eu realmente entendo isso, porque, ao mesmo tempo, em termos de uma especialidade, ou de um foco, ou de um público-alvo do coach, né? Porque é como se fosse assim, eu tenho um público mais generalizado. Né? E o coach tem um público mais especificado. Ele vai se atentar ao que você oferece em termos dessa credibilidade, dessa coerência. Porque nós somos muito sensíveis ao que eu chamo na natureza a fraudes. Porque nós somos seres que a gente simula, não vou dizer mentiras, mas a gente simula realidades o tempo todo, né? E às vezes leva um tempo para você perceber que você está sendo enganado, que você está sendo iludido. Então, eu acho que aí entra até um viés de mais ansiedade para os próprios coaches, né? Porque eles têm que estar na crista da onda o tempo todo, né? Porque é sucesso absoluto. Não passa uma ideia de perfeição demais, não, gente? Também? Não, eu acho que, na verdade, isso é uma imagem que está sendo criada e, na minha opinião, criada de forma errônea, porque não tem... Como é que você vai trabalhar a perfeição num mundo que é completamente imperfeito? Todos nós somos imperfeitos. Então, se eu cobro de alguém a perfeição, eu estou querendo chegar num patamar que é inalcançável. Eu acho que isso está bem errado. Vou dar o meu exemplo. A minha especialidade na área de coaching é trabalhar jogadores de pôquer. Eu jogo pôquer há 15 anos, eu já fui campeão brasileiro de pôquer. Aqui em Brasília, eu já ganhei pelo menos uma vez cada um dos maiores torneios do Distrito Federal. Eu disputei torneios de pôquer em 6 países diferentes. Então isso me dá implacável. Mas que eu ia gritar, truco! Não. Quero ver você com truco comigo! Eu quero ver você no truco! Ó que eu vim do truco, Truco não dá esse dinheiro, não. Truco! Truco não dá esse dinheiro, não, amiga. Não dá não, minha filha. Mais que dá Agora, intrigas. Uma ressaca no outro dia. O que acontece? Quando eu falo a respeito da questão de você ter história de vitória, funciona da seguinte forma. Você não precisa mostrar essas histórias, as pessoas visualizam isso. Então, no meu caso, 15 anos jogando pôquer, eu tenho uma gama infinita de amigos que jogam pôquer há tanto tempo quanto eu, ou mais do que eu, e que não tem nenhuma vitória, ou pouquíssimas vitórias,
e trilhou o mesmo caminho que eu, estudou quase a mesma coisa que eu. Entendi. Entendeu? No sentido assim, é porque você já teve a história e agora você está oferecendo essa informação. É diferente de uma história em continuidade, como se você tivesse que ser campeão, estar no topo o tempo todo. Não, é uma continuidade, preciso, mais ou menos. Isso, eu preciso de alguns Entendi. ótimos resultados e depois eu preciso de regularidade. Eu não preciso estar, como você falou, na crista da onda o tempo todo. Entendi. Até porque é muito difícil se manter assim. Agora, Cadu, eu quero fazer 2 perguntas para você, ainda sobre esse universo coach, assim. Vamos lá. Uma delas, como que é, se isso funciona para você, ou se você não recomenda ser coach de um amigo, de uma pessoa que você gosta bastante, e como é para você esse preconceito que existe hoje em dia sobre o negócio de ser coach? Amigos e familiares. Uhum. É não recomendado. O que explicam pra gente é exatamente isso, que é não recomendado. Depois de um certo tempo, você entende por que não é recomendado. Vou citar o exemplo de um amigo próximo. Um amigo próximo que depois que viu a minha mudança de comportamento, a minha mudança em relação a algumas áreas da vida, em relação a progresso, ele juntou isso com a minha formação e falou, velho, eu preciso de ajuda, mas eu quero que você me ajude, porque você já me conhece, você já sabe quais são as minhas dificuldades, você já sabe quais são os meus pontos fracos e blá, 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 blá. Aí eu virei para ele e falei bem assim, olha só, é recomendado a mim que não atenda amigos e nem familiares. Ah, mas não tem nada a ver, a gente é amigo há muito tempo e não sei o quê. Aí eu fui e falei bem assim, então vamos lá, vou te fazer 3 perguntas. As 3 perguntas eram muito, digamos assim, tocavam em assuntos muito doloridos da vida dele. E aí ele não conseguiu responder nenhuma das 3 perguntas. Aí eu fui e falei para ele bem assim, esse é o motivo pelo qual eu não posso te atender. Porque eu vou tocar exatamente nas suas maiores dores. Eu vou trabalhar com você em cima de tudo que te incomoda, de tudo que te afeta absurdamente, porque é isso que o coach faz. Ele tem que fazer você sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto, ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, não é um lugar maravilhoso onde tudo está dando certo. É um lugar onde você se coloca numa situação de inércia por medo de fazer diferente. Mas agora me fala dessa parte do preconceito, como é que você encara isso? Você sofre isso? Você só vê isso acontecendo? Como é que é para você? Eu acho que a forma como cada pessoa, cada profissional encara a sua profissão faz com que ele seja, digamos assim, com que ele sofra mais ou menos bullying, mais ou menos preconceito. Então, assim, quando alguém fala, o Cadu é coach, o Cadu ajuda as pessoas de tal e tal forma. Dependendo do comentário que vem após essa informação, eu já sei o que a pessoa quer comigo. Se ela quer me diminuir, se ela de fato quer saber alguma coisa, e aí eu trato exatamente da mesma forma, do jeito que vem eu devolvo. Então, se for pejorativo, eu vou entrar na brincadeira e também vou ser pejorativo. E isso, digamos, isso diminui bastante a incidência, digamos assim, das pessoas que vêm para tentar ser sacana comigo, entendeu? Mas eu sei também que a maioria dos coaches tem problema com isso, porque às vezes, digamos assim, vai querer crescer a crista e se defender demais, e dizer que não é assim, que a pessoa não pode falar daquele jeito, que ela não está falando de uma coisa que ela não sabe, não tem conhecimento, e aí acaba, às vezes, criando uma indisposição desnecessária, uma inimizade. Eu, particularmente, não gosto de partir para esse lado. Eu gosto mais de devolver do jeito que vem. E aí, assim, claro, né, procurando não ser mal educado nem nada disso. A gente está aqui nos nossos últimos minutos, então vamos aproveitar para os nossos quadros. Eu não sei se você teve a chance de ler toda a minha mensagem. A gente tem 3 quadros aqui. Então, vamos começar com Meu Amigão Sem Noção. Particularmente é o meu quadro favorito, entendeu? Onde a gente conta uma história de um amigão nosso que fez uma coisa sem noção e tal.
Eu vou começar com a minha aqui. Vou falar de um ex-namorado. Eu já falei várias coisas sem noção dele, porque se eu for fazer um livro de todo o relacionamento que eu tive com esse namorado, realmente vai ser um livro de comédia. A verdade vai ser essa, vai muito longe. Vai, né, amiga? Vou te contar. Vou te contar uma coisa desse meu amigão sem noção, que não é mais amigão, graças a Deus que eu não tenho mais ele na minha vida, mas com certeza ele vai ouvir esse podcast, porque ele, além de ex, ele é stalker. Então, vou contar. Uma vez a gente estava namorando, a gente tinha um relacionamento bem tóxico, tá? A gente terminava na sexta-feira e voltava na segunda. A gente não tinha esse negócio de terminar antes do carnaval e voltar depois. Todo final de semana era carnaval pra gente. E aí, numa bela sexta-feira, a gente terminou e tal, né? Aí, não, beleza. Aí chegou a segunda-feira, a gente voltou, né? Como toda segunda-feira normal, a gente voltou. E ele começou a me falar umas coisas e tal de... Que eu nem sabia como é que ele sabia. Como ele sabia daquelas paradas, né? Que, tipo, ele tava me contando de umas vezes que rolou um flashback com meu ex-marido e tal, que o Cadu até conhece e tal. E ele me contava das vezes que eu saí para alguns lugares com algumas amigas. Aí eu falei assim, como é que você sabe disso? Aí ele virou e falou assim, eu não queria falar antes porque eu não queria assustar você. Mas tem um anjo que me visita. What the fuck? Toda vez que alguma coisa tá acontecendo errada na minha vida, tem um anjo que me visita no sonho e ele me conta 3 verdades. Aí ele já tinha me contado 2 e eu falei assim, puta que pariu. Assim, e o meu lado racional não deixa, entendeu? No meu lado racional não permite esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa mais astrológica e tal, mas não, meu lado racional não deixa. Aí eu falei assim, caralho, porra de anjo, caralho, ele tá sabendo de alguma coisa como? Só porque assim, ele me contou 2 fatos de 2 pessoas que completamente não se conheciam e que não dividiam. Eu pensei, caralho, como é que ele sabe dessas coisas? Aí ele falou assim, não, porque ele ainda vai me contar uma 3ª verdade. E eu queria que você me contasse logo, antes que esse anjo viesse me contar, porque a 3ª é sempre a que termina meus relacionamentos. Eu falei assim, caralho. Você é louco, cachoeira? E eu fiquei assim, meu Deus, e o que é? E eu não sabia como que ele sabia desses negócios e tal. Porque, porra, meu ex-marido não ia contar nada pra ele, né? A minha amiga nem sabia que ele existia. Eu falei assim, caralho, e agora? Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Assim, anjo filho da puta. Não, anjo, é um capetinha, né? É o diabo! Aí ele foi e me mandou uma. O tipo de coisa assim que eu só falava com uma amiga muito específica, né? Que era um cara que eu tinha mó crush e tal, né? Aí ele me falou assim, e fulano de tal, você acha que vai ficar com ele esse ano ou não? Eu falei assim, caralho, será que ele conhece fulana? Porque era a única pessoa que eu conhecia na vida. Aí eu descobri que ele colocou um vírus no meu computador que capturava todas as mensagens que eu trocava com todo mundo. É por isso que ele sabia tudo que estava rolando. Mas ele falava que era um anjo. Aí eu ficava pensando assim, gente, é uma afronta à minha inteligência. É um amigo muito sem noção, esse cara. Tô falando, se eu falo todas as coisas dele, vira um vídeo de comédia. O meu amigão sem noção foi o primeiro coach que eu conheci na vida. Era um coach de emagrecimento. Eu estudava no Radio Center, né? E eu era bem gordinha, lembra, safada? Eu adoro contar, a Lu conta desse ex-psicopata dela aqui. Eu vou contar sempre das minhas peripécias de ser gordinha e minha autoestima no chão. Eu estudava no Radio Center, né? E naquela época estava em auge Herbalife. Lembra da Herbalife? Aí a galera usava um botão assim, grandão, assim, ó. Quer emagrecer? Me pergunte como. E aí era uma menina que tinha lá e, cara, ela me encarava. E eu chegava pra aula e eu queria fugir dela. Então tinha 2 elevadores no Radio Center. Tinha um na ala sul e na ala norte, né? E aí ela sempre ficava nesse na ala norte, que era o que dava de frente na minha sala. Cara, ela me esperava todas as quartas e segundas-feiras, que era meu horário à noite. Ela ficava lá na porta e ela pegava o elevador comigo. E era engraçado assim, que às vezes eu falava, não vamos nesse não, que ela vai estar ali, a fulana da Herbalife, vamos no outro. Chegava no outro, de repente ela brotava, ela saía de um andar e ela entrava. A cara de felicidade quando ela me via, aquela gordinha potencial. Eu me lembro dela oferecendo os peitos. Meus amigos ficavam assim, ó, aqui, assim, aquele bottom gigante, assim, ó. Vai perguntar não quer emagrecer? Então, assim, cara, eu fiquei anos fugindo dessa menina. E até hoje eu tenho sonhos com ela. Eu acho que eu vou entrar no elevador, ela vai entrar, assim, ó. Vai me perguntar, não, como emagrecer?
Toda vez que eu compro uma barra de chocolate, eu imagino ela chegando. Cara, aí, não quer emagrecer? Pergunte como. Não, aquela menina brotava do chão. Essa é a minha amiga sem noção. Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar. E aí, Cadu, você tem um amigo sem noção? Olha, aí, qualquer um? eu tenho vários, viu? Vou te falar que eu fiquei pensando aqui, ficou até difícil de escolher, mas eu lembrei de uma história muito engraçada, de um acontecimento com um amigo do voleibol. Eu tinha, sei lá, uns 17 anos talvez, e a gente treinava na Universidade Católica, lá no final do Pistão Sul. E sempre tinha vários colegas juntos, né? E aí, nesse dia, por acaso, eu fui de ônibus para poder voltar de carona com alguém. Aí, na hora que eu cheguei lá, tava a galera reunida, antes de começar tudo, porque eu gosto de adiantar esses processos. Aí eu falei bem assim, galera, é o seguinte, eu vim de ônibus, eu preciso de uma carona para poder voltar para casa. E aí, tipo, da nossa galera toda lá, a maioria tinha carro, sempre era todo mundo muito solícito e não sei o quê. Então, galera assim, da grana, galera católica, galera da grana. Vai ser tranquilo, vai ser fácil essa situação. Aí, um amigo meu, que era um dos mais próximos, já na hora, entrou na frente de todo mundo e falou bem assim, não, pode deixar que... E ele mora pertinho da minha casa, deixa que eu levo e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, beleza, velho, firmou então, tá combinado. Aí, ok, né, fomos jogar, estamos lá jogando umas 2 horas ou mais. E aí, na hora de ir embora, pé d'água, velho. Mas tava caindo água com gosto mesmo. Aí a gente foi pro estacionamento da Católica, né? Aí eu falei bem assim, fulano, cadê teu carro? Aí ele falou bem assim, não, pô, a gente vai de moto. Fudeu de vez! Como é que é? A gente vai de moto. Aí vamos lá, calma que piora. Da Católica na minha casa nessa época era tipo uns 25 quilômetros, entendeu? Aí a gente chegou na moto, velho, era uma moto velha, com os pneus carecas. E o melhor de tudo, só tinha um capacete. Aí ok, eu pensei, beleza, né? Ele é o piloto, ele que vai coordenar as ações aqui, vai passar o capacete pra mim, e aí beleza, tudo certo, né? Não, aí eu falei, beleza, tu vai deixar o capacete comigo, né? Aí ele falou, não, velho, não tem como eu pilotar sem capacete, tá chovendo, eu preciso da viseira aqui pra proteger e tal, não sei o quê. Resumo da obra, eu fui embora com ele, sem capacete da moto, sem capacete, chovendo. Não é? Com pouco ou muita emoção. Na chuva de moto! Muito sem noção. Não. Na chuva de moto, sem capacete. Mas você chegou em casa, pelo menos, né? Não dormiu na faculdade. Graças a Deus, tá doido. O importante é chegando, que mal tem. Ouvi, chegou, né? Bem. Que bom que eu tô aqui pra contar a história, né? Nosso outro quadro e tal é o Se Liga na Dica. Eu gosto muito desse quadro também. Eu sou muito suspeito pra falar que eu gosto de todos os quadros. É foda. Mas o meu Se Liga na Dica de hoje é de um livro de quem? Paulo Vieira. Dizem que é o maior coach do Brasil. Paulo Vieira, que é O Poder da Ação. Eu amo esse livro. O Poder da Ação. Sério. Nesse livro eu aprendi uma coisa muito, muito interessante e tal, que esse negócio de do poder do negócio, né? Não é conhecimento, é poder. Cara, ação é poder. Não adianta você ser um obeso intelectual se você não se mexe, se você não faz o negócio acontecer e tal. Cara, O Poder da Ação realmente foi um livro, assim, divisor de águas na minha vida. Tem alguns livros divisores de águas, entendeu? Mas O Poder da Ação é um deles. Foi com o Paulo Vieira. A última formação que eu fiz foi com ele. É por isso que você é foda, eu acho. E eu gosto dessa coisa da pegada da ação. Não li esse livro, mas eu falo isso muito com meus pacientes. O sentido é só a interpretação da emoção. E você materializa essa emoção por uma ação. E o mundo, ele passa sempre pelo viés físico, primeiramente, né? Então, agir no mundo, isso é o conceito de poder. Poder é controle sobre alguma coisa, é você poder mexer nelas. Você tem controle sobre alguma coisa quando você consegue mexer. Se você não consegue mexer, você não tem controle. Você não tem controle, eu acho sensacional. Esse negócio de conhecimento é poder, sinceramente, eu acho Foucault. Que isso aí é Foucault. É de Foucault.
Eu vou dar assim, ela saiu de dica, casa uma pra poder... dica de uma série. Fala. Que série? Vocês já assistiram Westworld? Não. Cara, é uma série do HBO, é lenta pra cacete, vocês vão me odiar no começo, vai dar muito sono. Mas insista, entendeu? Insista que vale a pena. É uma série, eu achei sensacional a sacada, principalmente vocês que têm essa pegada na informática, entendeu? Em termos dessa ideia de circuitos ali, de algoritmos, que é basicamente um parque de diversões de robôs. Só que esses robôs, eles são a característica humanas, e eles vão criando uma certa consciência. E isso que é o sensacional da série, onde entra essa ideia da consciência ou do inconsciente, entendeu? Onde o ambiente vai mexendo nesse indivíduo e transformando ele. Só que nesse caso são robôs. Eu achei sensacional, porque é uma área que eu estou estudando nova, que se chama teoria da mente, né? Essa ideia do que é essa entidade mente, como é que ela se forma, e a teoria computacional tem tudo a ver com essa nova teoria da abordagem da mente. Então, Westworld eu achei uma série, assim, quem gosta dessa pegada, ficção científica, quem gostou de Blade Runner, entendeu? É uma série sensacional. Então, persista, porque no começo você fala assim, não vai. Eu pensei assim, não, gente, eu ouvi tão bem dessa série, não tem paciência não. Mas depois ela fica legal. Muito massa. Qual a dica, Cadu, que você tem para compartilhar com a gente hoje? Vamos lá. Como convidado, posso falar duas coisas? Pode? Claro. Sim, qualquer coisa a gente corta uma, não. Eu tinha preparado uma única coisa, mas a nossa conversa me trouxe essa lembrança que eu acho que é muito importante. Inclusive, eu vou até falar primeiro. É um filme que chama-se Caçadores de Mentes, que é um filme antigo pra cacete. E ele conta a história de agentes do FBI que vão para uma ilha fazer um treinamento. E durante esse treinamento, os agentes começam a morrer. E aí, de acordo com a trama, você vai percebendo que cada um deles morre atacado pela fraqueza psicológica que ele tem. Caralho, que massa! E aí, no desenrolar da trama, você vê que um desses agentes aprende a dominar a fraqueza que ele tem para poder se sobressair em relação ao assassino. Então, assim, velho, tá tudo muito relacionado com o coach, com a psicologia, com tomar conta da sua vida e essa coisa toda. E a outra é que está muito inserida no nosso cotidiano, no nosso presente, em relação à questão de planejamento financeiro. Então, assim, a dica é o livro do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, que dá um discernimento muito grande a respeito de por que os ricos são ricos, por que os pobres são pobres, por que as pessoas passam dificuldade, e também dá muitas dicas de como você se organizar financeiramente, independente de quanto você ganha e de quanto você tem de dívida. Então, eu acho isso bem legal. O nosso último quadro, qual é o nosso último quadro? Aceita que dói menos! Aceita que dói menos, vou te falar. Eu ia falar que era o melhor quadro, mas não, eu gosto do meu amigão sem noção. O Aceita que dói menos, onde a gente fala uma verdade que tem que ser engolida pela sociedade e tal, porque é uma verdade. Mas se for uma verdade para mim, às vezes não é uma verdade para você. Então, o que é uma verdade para mim? É aquela máxima do avião. Se você não colocar a sua máscara primeiro durante a pressurização, você não vai salvar ninguém. Não adianta você tentar resolver o problema de todo mundo se você não resolveu o seu primeiro, eu acho. É tipo o negócio da Mega Sena, sabe? O pessoal ganha na Mega Sena e fica quebrado mais rápido do que ganhou. Se você não resolve o problema que está aqui primeiro, essa sua loucura de gastar essas coisas todas e tal, não vai funcionar. Então coloque a máscara primeiro em você antes de colocar nos outros. É o meu aceita que dói menos. O meu aceita que dói menos vem nesse raciocínio aí, que eu acabei de me inspirar, porque eu não tinha pensado antes. Agora tá inspirado. Que é o que o outro come não me alimenta. Sabe, eu acho que essa é uma visão muito importante nesse processo da gente investir na gente mesmo. Que eu falo sempre aquela pegada que você falou assim, como você se vê daqui a 5 anos? Não sei, mas ele começa agora. Eu tenho esses dias eu achei uma nota de R$50 em uma agenda minha de 2017. Eu fiquei tão feliz com a Kelly do passado, mas eu fiquei pensando que a Kelly do passado teve um prejuízo, entendeu? Então, essa ideia de investimento, de fazer em você, do nível da ação, é lembrar que
tudo tem um processo. Então, o que eu como hoje me alimenta amanhã e o que eu comi hoje eu vou precisar comer amanhã. Então, é uma ideia de continuidade. Então, aceita que dói menos, que tudo passa pelo campo das... E o seu aceita que dói menos, Cadu? Qual é? Vamos lá. Olha só, você falou que se eu não cuidar de mim primeiro, eu não tenho como cuidar dos outros. A Kelly falou que o que a outra pessoa come não me alimenta, certo? Então, isso resume um pouco a ideia do que eu queria trazer, que é uma frase que a gente utiliza bastante, que o Paulo Vieira utiliza demais, que é: fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Gostei. Tem uma frase que completa essa: no final tudo dá certo. Se não deu certo, Zá galo. Não, chegou o final. Galo, zá. Galo, zá. No final tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou no final. Cadu, meu Deus, aproveitando aqui para agradecer você de novo, foi muito divertido, né? Adorei, obrigada. Desculpa qualquer coisa, eu sempre peço desculpa. Nada, cara. Foi ótimo, foi muito bom. Foi muito legal, muito legal. Sinceramente, que pena que é pouco tempo, né? Na verdade, a gente tem assuntos para muito mais. Ainda mais a gente lockdown aqui. Mas, tô aí, Darem, fica à vontade, foi um prazerzão. Prazer te conhecer, Kelly. A Luciana dispensa comentários, sou fãzão dela. Siga no Instagram. E aí, tamo junto. Segue lá. Obrigada de novo. Um beijo para todo mundo aí. E a gente vai conversando, viu? Valeu, tchau, tchau.